Mês: maio. Dia da semana: quinta-feira. Hoje eu estava tentando pensar em como iria conseguir colocar uma taxinha na cadeira do Sr. Worf na aula de história, quando ele falou uma coisa que me fez repensar meu plano. O Sr. Worf nos disse que ele tem uma consulta no dentista amanhã, então teremos um substituto. Esses caras são como ouro cômico. Você pode dizer praticamente tudo o que quiser e não se dá mal. Greg Heffley, você pode resolver esse problema? Sua mãe. Me desculpe? Sua vovó Bocó. Não vejo que isso... Seu vovô cheio de cocô. Dia da semana: sexta-feira. Entrei hoje na minha aula de história pronto para executar meu plano. Mas quando cheguei na porta, adivinhe quem era a professora substituta? Oi, meu amorzinho! De todas as pessoas no mundo que podiam dar aula hoje, tinha que ser a minha mãe? Achei que os dias de envolvimento da mamãe com a escola tinham acabado. Ela era uma dessas mães que vem para ajudar no dever da escola. Mas tudo isso mudou quando eu estava no 3º ano e ela se ofereceu como voluntária para ser a monitora na nossa visita ao zoológico. A mamãe tinha preparado todo tipo de material para ajudar as crianças a apreciar melhor os diferentes bichos, mas tudo que qualquer um queria era ver os animais indo ao banheiro. Elefantes. De todo jeito, a mamãe arruinou totalmente o meu plano para virar palhaço da turma. Tenho sorte de não ter uma categoria chamada Maior Filhinho da Mamãe, porque depois de hoje eu ganharia essa de lavada. Você esqueceu o lanche em casa. Dia da semana: quarta-feira. O jornal escolar saiu hoje mais uma vez. Me demiti do cargo de cartunista da escola, depois que Creighton, o estudante curioso, foi publicado, e eu não estava me importando com quem eles iriam escolher para me substituir. Mas todo mundo estava rindo da página de quadrinhos no almoço, então peguei um exemplar para ver o que era tão engraçado. E quando abri a página, não pude acreditar no que vi. Era o Epa Neném. E claro, o Sr. Ira não mudou uma única palavra da tira do Hawley. Epa Neném, por Hawley Jefferson. Ei, moça bonita! Quer sair comigo? Não sou uma moça. Sou só um desses cachorros com pelo comprido, então não, obrigado. Epa, neném! Então agora o Hawley está ganhando toda a fama que era para ser minha. Você põe a gente na tira? Até os professores estão puxando o saco dele. Eu quase devolvi o almoço quando o Sr. Worf deixou o giz cair na aula de história. Epa, neném! Dia da semana: segunda-feira. Essa história do Epa Neném realmente me irritou. O Hawley está ficando com todo o crédito por uns quadrinhos que a gente bolou juntos. Pensei que o mínimo que ele podia fazer era pôr meu nome como co-criador na tira. Então fui até o Hawley depois da aula e falei para ele o que iria ter que fazer. Mas ele disse que a ideia do Epa Neném era toda dele e que eu não tinha nada a ver com aquilo. Acho que devíamos estar falando bem alto, porque quando a gente viu, tinha atraído uma plateia. Briga! 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 Os garotos da minha escola estão sempre loucos para ver uma briga. Eu e o Hawley tentamos ir embora, mas aquele pessoal não ia deixar a gente sossegado antes que rolassem alguns socos. Eu nunca na minha vida estive numa briga de verdade, então não sabia como deveria ser a minha postura ou como deveria manter os punhos. E dava para ver que o Hawley também não sabia o que estava fazendo, porque ele só ficava saltitando como um duende.
Eu estava certo de que podia encarar o Raul numa briga, mas o que me deixava nervoso é que ele faz karatê. Não sei que tipo de truque eles ensinam nessas aulas, mas a última coisa que eu precisava é que ele me derrubasse bem ali no meio da quadra. Antes que eu ou o Raul dessemos algum golpe, ouvimos um barulho de freada no estacionamento da escola. Um punhado de adolescentes tinha parado a picape deles e começado a sair do carro. Fiquei feliz que a atenção de todo mundo se voltasse para os adolescentes, em vez de para nós. Mas todos os outros garotos correram quando os caras vieram na nossa direção. Nessa hora percebi que aqueles adolescentes eram muito familiares. Foi aí que caiu a ficha. Aqueles eram os mesmos caras que tinham perseguido eu e o Raul na noite do Dia das Bruxas e que finalmente tinham nos encontrado. Mas antes que pudéssemos sair correndo, eles já estavam segurando nossos braços atrás das nossas costas. Aqueles caras queriam nos dar uma lição por termos zoado com eles na noite do Dia das Bruxas. Então começaram a discutir sobre o que deveriam fazer com a gente. Mas, para ser honesto, eu estava mais preocupado com outra coisa. O queijo estava a poucos metros de onde nós estávamos na quadra de basquete, e ele estava mais feio do que nunca. O adolescente grandão deve ter seguido meu olhar, porque quando vi, ele também estava olhando para o queijo. E acho que isso lhe deu a ideia que estava procurando. O Raul foi escolhido primeiro. O grandão pegou ele e o arrastou até o queijo. Mas não quero falar exatamente o que aconteceu depois. Porque se o Raul quiser concorrer para presidente algum dia, ele não vai ter nenhuma chance se souberem o que aqueles caras o obrigaram a fazer. Então, vou colocar desta maneira. Eles fizeram Raul, tananã, 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 o queijo. Eu sabia que iam fazer o mesmo comigo. Comecei a entrar em pânico, porque estava certo de que não poderia escapar daquela situação brigando. Então, dei uma enrolada neles. Eu faria, mas sou alérgico a laticínios. E acreditem ou não, funcionou. Você tem sorte, pivete. Eu sei. Acho que os adolescentes ficaram satisfeitos por terem passado a mensagem deles, porque depois de fazerem o Raul terminar o queijo, nos deixaram ir embora. Eles entraram de novo na picape e sumiram rua abaixo. Eu e o Raul andamos juntos para casa, mas nenhum de nós disse alguma coisa no caminho. Pensei em mencionar para o Raul que ele poderia ter usado uns golpes de karatê lá na quadra, mas alguma coisa me fez segurar esse pensamento naquela hora. Dia da semana, terça-feira. Hoje na escola, os professores nos deixaram sair depois do almoço. Demorou uns 5 segundos para alguém perceber que o queijo não estava no lugar dele, na quadra de basquete. Todo mundo se juntou em volta do lugar onde costumava ficar o queijo. Ninguém podia acreditar que ele realmente tivesse sumido. As pessoas começaram a inventar umas teorias malucas sobre o que tinha acontecido. Alguém disse que talvez o queijo tivesse criado pernas e saído andando. Precisei de todo o meu autocontrole para manter minha boca fechada. E se o Raul não estivesse ali do lado, eu honestamente não sei se teria conseguido ficar quieto. Alguns dos garotos que estavam ali discutindo sobre o que tinha acontecido com o queijo eram os mesmos que queriam que eu e o Raul brigássemos ontem à tarde. Então eu sabia que não ia demorar até que alguém juntasse 2 com 2 e descobrisse que nós devíamos ter alguma coisa a ver com o incidente. O Raul estava começando a entrar em pânico, e não o culpo. Se a verdade de como o queijo desapareceu viesse à tona,
ele estaria acabado. Teria que se mudar para fora do estado e talvez até do país. Foi aí que decidi falar. Contei para todo mundo que eu sabia o que tinha acontecido com o queijo. Falei que eu tinha me cansado da presença dele ali na quadra e tinha me livrado do queijo de uma vez por todas. Por um segundo, todo mundo congelou. Achei que as pessoas iam começar a me agradecer pelo que eu tinha feito. Mas, cara, como estava enganado. Eu gostaria muito de ter contado a minha história um pouco diferente. Porque se eu tinha jogado o queijo fora, adivinha o que isso queria dizer? Queria dizer que eu tinha o toque do queijo. Mês, junho, dia da semana, sexta-feira. Bem, se o Raul gostou do que eu fiz por ele na semana passada, não falou. Mas começamos de novo a passar a tarde juntos depois da aula. Então acho que isso significa que nós dois estamos de volta ao normal. Fralda borrada na frente. Tenho que dizer que até agora teu toque do queijo não tem sido tão mal. Me livrou de fazer aula de quadrilha em educação física, porque ninguém queria dançar comigo. E fiquei com a mesa do almoço só para mim todos os dias. Hoje foi o último dia de aula e distribuíram os anuários depois da 8ª aula. Folhei até a página dos favoritos da turma e esta é a foto que estava esperando por mim. Palhaço da turma, Epa Neném, Raul Jefferson. Tudo que posso dizer é que se alguém quiser um anuário de graça, pode procurar um dentro da lixeira, nos fundos do refeitório. Sabe, por mim o Raul pode ficar com o título de palhaço da turma. Mas se ele começar a ficar convencido demais, só vou lembrá-lo que foi ele quem comeu o tananã, tananã, tananã. A leitura desse livro acabou. Valeu pela sua companhia. Até o próximo vídeo!